E aí, pessoal, beleza? Professor Michael novamente para mais uma aula de língua portuguesa, aquela aula que vocês ficam, aê, chegou! É isso aí, a melhor aula aí do CET Lucinério Santana da Silva, língua portuguesa, melhor disciplina também. Então, vamos arrochar aí. A aula de hoje é referente ao dia 10 de junho de 2021 e será uma revisão e acompanhamento. Como nós já sabemos, toda quinta tem acompanhamento. Então, vamos fazer a nossa rápida revisão e passar para as atividades. Lembrando que vai ser separado em duas partes. Primeiro nós vamos fazer uma revisão e depois um acompanhamento das atividades. Revisando a importância do contexto. Veja a imagem abaixo e tente atribuir sentido a ela. Isso mesmo, não vai ser fácil. Mesmo que você consiga ler custos, lucros e é isso que um site faz com sua empresa, você não vai saber muito bem o que significa aquele símbolo se não estiver por dentro do contexto. No mundo da informática, os símbolos atrás das palavras custos e lucros são entendidos respectivamente como minimizar e maximizar. Acredito agora que, meu caro aluno, que você consiga completar a informação que falta e compreenda o que, de fato, o site faz com a empresa. Minimiza os custos, maximiza os lucros. A importância do contexto. Revisando sentido literal e sentido figurado. Galera, sentido literal é o sentido básico da palavra, é o primeiro sentido que uma palavra tem. Enquanto sentido figurado é um sentido utilizado pelos falantes, o emissor no caso, para dar um maior valor expressivo à sua linguagem. E para que o sentido figurado seja compreendido pelo receptor, é preciso que o receptor observe o contexto, pois é o contexto que dará o sentido literal que o emissor deseja. Beleza? Sentido literal e sentido figurado é brincadeira de criança, galera. Só para concluir, o sentido literal ou denotativo é o significado básico das palavras, expressões e enunciados da língua. Justamente na contramão temos o sentido figurado ou conotativo, que é aquele que as palavras, expressões e enunciados adquirem em situações particulares de uso, quando o contexto exige que o falante leitor perceba que o sentido literal ou denotativo foi alterado, e as palavras e expressões ganham novos significados. Beleza? Esse aí é o conceito técnico. Revisando polissemia. Olha só, polissemia nada mais é do que a multiplicidade de sentidos que uma mesma palavra pode ter. No exemplo que eu citei aí abaixo, temos a mãe e o filho que utilizam o verbo arrumar, só que em sentidos diferentes. A mãe utiliza o verbo arrumar no sentido de pôr algo em certa ordem conveniente ou apropriada. Arrumar, ordenar as coisas. Já o filho, o Armandinho, ele utiliza o verbo arrumar no sentido de obter algo, satisfazendo um desejo, ou seja, obter desculpas para dar para a mãe. Bem simples, né? Polissemia. Só para completar, o conceito técnico de polissemia é multiplicidade de sentidos que uma mesma palavra da língua pode apresentar em diferentes contextos de uso. Ou seja, polissemia é a multiplicidade de sentidos que uma mesma palavra pode apresentar. E isso depende do contexto em que a palavra está inserida. Beleza? Tranquilo, polissemia. Revisando o campo semântico. Olha só, o campo semântico nada mais é do que a ocorrência de vários termos relacionados à mesma ideia ou conceito. Ou seja, quando dentro de um texto vários termos retomam a mesma ideia ou conceito, diz-se que esses termos formam um campo semântico, que é o caso, inclusive, desse texto aí, piada, em que nós temos primeiramente extraterrenos, depois nós temos marcianos, homenzinho verde, visitante do espaço e nosso homenzinho. Todos esses termos estão fazendo referência ao mesmo ser, ao mesmo conceito, um ser extraterreno. Então, quando isso ocorre, disse que formou-se um campo semântico. Beleza? Isso aqui é bem tranquilo, o campo semântico é suave. Olha só, galera, revisando sinonímia. A sinonímia é uma relação de semelhança de sentido entre as palavras e expressões da língua. Cada um dos termos de sentido semelhante é chamado de sinônimo dos outros termos com quais se relaciona semanticamente. Que é o caso aí do exemplo que a gente citou aí do carro, olha só. Rodamos tanto com os carros que em uma mesma viagem conseguimos parar no sinal, no semáforo, na sinaleira e no farol. Olha só, sinal, semáforo, sinaleira e farol fazem referência ao mesmo mecanismo eletrônico de trânsito, que serve para controlar os carros e pedestres.
Beleza? Então, eles são semanticamente sinônimos. Eles são sinônimos em relação uns aos outros. Isso é relação de sinonímia. E sempre é válido lembrar que os sinônimos nunca apresentam uma identidade completa de significado. Falantes de diferentes variedades linguísticas, por exemplo, podem optar por um dos termos sinônimos e atribuir ao outro sentido diferente. Isso tudo aí depende de onde você está, de onde você está falando. Porque, na realidade, o Brasil é um país muito grande e existem diversas variações linguísticas da língua portuguesa dentro do Brasil. Por exemplo, se você pega uma pessoa do Nordeste que vai para São Paulo, logicamente ela vai sofrer um pouquinho de preconceito linguístico, porque ela vai falar diferente das pessoas lá, e algumas palavras as pessoas nem sequer vão entender o real significado. Isso é plenamente normal, porque é um país longo, grande. Tranquilo? Vamos para a próxima aí, antonímia. Pronto, agora vamos para a antonímia. Olha só, observe o cartão ao lado. Vocês vão ver que existem 10 pessoas divididas em dois grupos de 5. O grupo de 5 de baixo representa uma frase completa fraca. E o grupo de cima, de 5 de cima, representa a frase forte. Observem que a frase fraco e forte mantém uma relação de oposição. Afinal, se uma pessoa é forte, ela não tem como ser fraca. Se ela é fraca, ela não tem como ser forte. E a essa relação dá-se o nome de antonímia. Relação de antonímia, quando existe uma relação de oposição entre as ideias. E ainda tem mais. Observe que no quadro, os fracos estão suspendendo os fortes, o que cria mais uma relação de antonímia, só que agora na imagem, que também é considerado texto. Beleza? O conceito técnico de antonímia é a relação de oposição de sentido entre palavras e expressões da língua. Cada um dos termos de sentido contrário é chamado de antônimo do outro termo no qual se opõe semanticamente. Outros exemplos são alto, baixo, magro, gordo, rápido, lento, e por aí vai. E todo demais conjunto, etc. Bom, agora vamos para a parte final da aula, que é revisando hiperonímia e hiponímia. Essa relação, galera, nada mais é do que quando um termo ele é mais abrangente em relação ao outro termo. Veja o exemplo aí do lado, veículo. O veículo ele tem abrangência sobre trem, carro, ônibus, motocicleta, carroça e todo o demais conjunto. Porque todos são veículos. Eu posso dizer o trem parte às 6, ou eu posso dizer o veículo partirá às 6. Da mesma forma, eu posso dizer a carroça sairá da roça às 8 horas. Ou eu posso dizer o veículo sairá da roça às 8 horas. Porque todos são veículos. Então, trem, carro, ônibus, motocicleta e carroça mantém uma relação de hiponímia em relação à palavra veículo, que mantém uma relação de hiperonímia em relação às palavras trem, carro, ônibus, motocicleta e carroça. Conceito técnico. Hiperonímia, palavrinha chata de falar, hiperonímia é a relação que se estabelece entre um termo cujo significado pode ser considerado mais abrangente com relação ao significado de um conjunto de outras palavras com as quais se relacionam. Essas outras palavras, de sentido mais específico, são seus hipônimos. Outros exemplos são ave, codorna, galinha, peru, pato, fazão. Acontecimento, festa, comício, passeata, reunião e demais, todo demais conjunto. Inseto, mosca, pernilongo, barata, formiga, besouro, todo demais conjunto. Sofrimento, dor, tristeza, angústia, todo demais conjunto. Termo de significação mais abrangente em relação ao outro, hiperônimo. Termo de significado mais específico em relação a outro, hipônimo. Simples e fácil. Bom, finalmente chegamos aí no acompanhamento das atividades. Questão número 1, observe a imagem abaixo e faça o que se pede. Nota, a imagem está ao lado porque no slide tive que jogar ela para o lado. Mas na atividade está abaixo de fato. Qual é a relação entre o enunciado, um cachorro pode mudar o que você pensa de uma pessoa, e a interpretação das cenas retratadas no anúncio? Se observarmos as cenas, vamos ver que na primeira cena temos um homem com um pedaço de madeira escondido atrás da perna e uma pessoa se aproximando à distância. Na outra, temos a mesma cena, só que adicionamos um cachorrinho perto do homem brincando com um pedaço de madeira dele. Se pararmos para pensar, na primeira cena observamos um homem com um pedaço de madeira escondido atrás da perna e uma outra pessoa que se aproxima. À primeira vista, criamos a hipótese
de que o homem irá agredir a outra pessoa. Entretanto, na segunda cena, com a adição do cachorro, pode-se concluir que ele estava brincando com seu animal de estimação e, assim, nessa relação de duplo sentido entre as cenas retratadas e a legenda, um cachorro pode mudar o que você pensa de uma pessoa. Questão número 2. Eu trouxe novamente aquela tirinha do H. E ele diz assim: leia a tirinha do H novamente. Agora, elabore uma hipótese para explicar o comportamento surpreendente de Ed Sortudo. Isso é muito simples, veja. O Ed Sortudo entendeu a solicitação de H para suspender o pepino em seu sentido literal, ou seja, em seu sentido básico, elevar o pepino da base em que repousava por um tempo indeterminado. Entretanto, H usou do sentido conotativo para dar maior valor expressivo a seu enunciado. Portanto, remover, tirar, cortar o pepino da receita do hambúrguer. Questão número 3, César Gran Rio, CEPLAG, Bahia, professor português de 2010. Estabelece relação de hiperonímia e hiponímia nessa ordem o seguinte par de palavras. A. Estrondo, ruído. Não, acho que não, porque ruído não pode estar dentro do estrondo, beleza? Então, estrondo não é hiperônimo de ruído. Pescador, trabalhador. Também não tem como. Poderia ser até o inverso, já que pescar também é profissão. Então, o inverso poderia ser aceitável. C. Pista, aeroporto. Não faz nem sentido essa. D. Piloto, comissário. Também não faz sentido, são duas profissões. E, por fim, E. Aeronave, jatinho. Aeronave, o jatinho pode ser uma aeronave? Pode. A aeronave tem um sentido abrangente em relação a jatinho. Então, a aeronave é uma palavra hiperônima da palavra jatinho, é hipônima dela. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Próxima questão. Questão número 4 e questão final também. Utilizando a relação de hiperonímia, hiponímia, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda e assinale a alternativa que corresponde à sequência correta. Coluna 1, a coluna de hiperônimos, mamífero, aeronave, acontecimento, inseto. Coluna 2, a coluna de hipônimos, cachorro, grilo, show, foguete. Então, a gente tem que relacionar essas colunas e depois assinalar a alternativa que corresponde à relação correta. Mamífero. Mamífero é uma palavra abrangente de cachorro, porque o cachorro também é um mamífero. Então, mamífero é hipônimo de cachorro. Nossa primeira é a questão 1, então a gente vai caçar logo de caras que tem a sequência 1, que são a letra alternativa A e a alternativa D. Agora, grilo. Grilo é um inseto, portanto, inseto é hiperônimo de grilo. Então, nós vamos agora para da alternativa A ou a alternativa D, a alternativa que tem o número 4, que é a alternativa D. Nós já temos aí a nossa questão correta. Então, porque nós temos cachorro e grilo, que são respectivamente 1 e 4. Não existe outra alternativa com essa sequência. Nossa alternativa é D. Agora vamos conferir por que a sequência continua com 3 e 2. Show é acontecimento. Então seria 3, correto? E por fim, foguete é uma aeronave, como nós já vimos. Então, número 2, correto. Beleza? Concluímos aí a nossa atividade. Por hoje é só. Desejo um bom fim de semana para vocês e quero lembrá-los que segunda tem mais aula com novo conteúdo e atividade. Beleza? Valeu, falou, bom fim de semana.